quero estar agradecendo a minha oportunidade. Já quero estar chamando o nosso querido irmão Alves, que vai estar trazendo uma mensagem. Creio que o Senhor já colocou uma mensagem no coração dele. E eu vou orar pela vida dele aqui agora. Então peço que a igreja esteja sua mão para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, nesta noite, Senhor Deus, eu sinto a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. E eu sei que o Senhor não precisa de muitas coisas para manifestar o Teu poder, o Teu amor e a Tua presença, Senhor. O Senhor precisa de pessoas que creem, Pai, e que estejam com o coração quebrantado e sincero diante da Tua presença, Pai. Eu te entrego aqui a vida do Alisson. Te peço que o Senhor possa nesse momento esvaziar ele de todo sentimento que venha travar, de toda memória que venha impedir o Teu Pai, o Teu Filho de ser usado por Ti, Senhor. Esvazia ele de tudo aquilo que é dessa terra, de todas as preocupações, vem tirando o medo, Pai, e tudo que possa travar ele, que o Senhor possa quebrar nesse momento, e venha reverter ele com o Teu poder, com a Tua autoridade, com a Tua glória, Senhor Deus, e venha capacitar, Senhor Deus, o Teu servo a ser usado por Ti, que ele venha ser um instrumento de graça, um instrumento de amor, Senhor Deus, assim como o Senhor se revelou para ele uma vez, Pai, assim como o Senhor se revelou para mim, e para cada irmão que está aqui nessa noite, que o Senhor venha se revelar agora através dele, Pai. Então, enche o coração dele, usa os lábios dele, Senhor Deus, com palavras de graça, de vida e de amor. Em nome de Jesus, usa o Teu servo tremendamente, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. As palmas do meu Senhor. Glória a Deus. Saudar uma igreja da Paz do Senhor, amém? Confesso para vocês que estou muito nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Falarmos da palavra do Senhor. E eu acredito que isso que a gente sente no nervosismo, né? Que a gente deve ao Senhor e a gente sabe o quão é valiosa a palavra dele, o quão é salvadora, o quão cura a palavra do Senhor, o quanto a palavra do Senhor cura, porque antes de chegar aqui já fui curado, já fui restaurado pelo Espírito Santo. Eu creio que Ele vai fazer o agir dele aqui nessa noite. Deus, Ele irá falar aos nossos corações. E eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção à palavra, que é uma palavra que vai abrir a sua mente e vai fazer com que você seja mais revestido pelo poder e pela armadura do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A todos que estão acompanhando pelas redes sociais, uma boa noite. A todos da igreja aqui, uma boa noite e a paz esteja com todos vocês. Irmãos, quando cheguei aqui, fui colocado para ministrar a palavra do Senhor, confesso que eu fiquei bastante nervoso, né, como eu já avisei para vocês, e já avisei aqui para vocês também. Mas Deus, Ele falou comigo tremendamente. O Espírito Santo falou comigo essa noite que passou. O Espírito Santo acomodou meu coração. E eu desejo que o Espírito Santo, Ele acomode também o coração de vocês, porque é bom, é necessário que a gente seja cheios do Espírito Santo. É necessário que sejamos cheios do Espírito Santo para que a gente possa desfrutar de todo o fruto que Deus Ele deixou para a gente através do Seu Filho. E sem perda de tempo, quero já dar início aqui à palavra, que ela se encontra em Efésios 6:10. Antes de também anunciar aqui, quero dizer a vocês que estão nas redes sociais que se
você quiser participar do culto, aqui é um culto evangelístico, no Bálsamo de Gileade. É um ministério que foi colocado para impor o evangelho nas ruas. E todos os meses, durante uma vez, a gente evangeliza, a gente conversa com os jovens, a gente dá uns conselhos. E todas as vezes, uma vez por mês, a gente faz um culto evangelístico voltado para os jovens. Se você quiser participar, a localização da igreja vai estar na descrição do vídeo. E o próximo culto será no dia 26, no próximo mês. Amém? Quem estará trazendo a palavra poderosa é o nosso pastor. Quem estará dirigindo o culto é o nosso diácono Ayrton, que é coordenador do ministério. E vamos para o mais importante, né? O título da mensagem, irmão, é a armadura de Deus. Efésios 6,10. Peço ao querido irmão Lucas que coloque aí para os que não observam a Bíblia possam acompanhar também. Quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Porquanto, preste bastante atenção nesse versículo, meus irmãos e irmãos, principalmente vocês jovens, que irão ver esse vídeo, o jovem que está aqui com a gente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Glória a Deus. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Senhor meu Deus, Pai querido Santo, te peço, Pai, que o Senhor venha habitar, Pai, em mim, e venha transmitir, Senhor, a tua mensagem. Mensagem que o Senhor quer falar nos corações dos teus filhos. Eu só consigo, Senhor, falar aos ouvidos deles, mas o Senhor consegue falar aos corações. O Senhor consegue entrar entre a medulha da alma. O Senhor consegue ultrapassar tudo e todos, porque para o Senhor não tem barreiras. Então, Pai, faz a tua vontade aqui nessa noite e fala conosco. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, queria abranger um tema aqui que a gente está sendo afetado muito no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Que é a famosa depressão, né? Eu não sou nenhum profissional da área para falar da depressão, mas eu conheço o Senhor que pode trazer a cura, que é o nosso Deus soberano. Eu consigo falar dele para vocês, falar dos conselhos que ele nos deixou. Conselhos que, se a gente pegar eles como semente e plantar dentro da gente, a gente vai dar frutos. Como o apóstolo Paulo aqui falou na passagem aqui, tomai toda a armadura de Deus
Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabalados. Irmãos, para deixar bem claro para vocês, quero dizer para vocês que a depressão ela não vem do Senhor, ela não vem do Pai, porque em Mateus, estou lembrado muito bem do capítulo, vai dizer que se a gente pedir ao Pai, nós que somos pais terrenos aqui da terra, sabemos dar presentes bons aos nossos filhos. E detalhe, nós que somos pais terrenos maus, mas quem dirá o Pai que está no céu? Ele dará o Espírito Santo. Se a gente pedir para Ele, Ele vai dar para a gente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, andei estudando um pouco do fruto do Espírito Santo. Nele não tem palavra de depressão, não tem palavra de ansiedade, não tem palavra que vai deixar você triste. O fruto do Espírito Santo, vou citar aqui para vocês: é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. A depressão ela vai fazer com você que você não tenha domínio próprio. Ela vai fazer você querer fazer algo que Deus ele não se agrada disso. O que são essas coisas? Se automutilar, pensar em tirar a própria vida, querer se isolar. Existem dois tipos de isolamento, que é o isolamento onde Deus ele procura deixar a gente sozinho com Ele, para que a gente tenha comunhão. Mas depois da comunhão, Ele quer que a gente saia e a gente se reúna com a igreja. Lá ainda Deus vai dizer: é necessário que todo homem congregue, todo homem tenha convivência com a igreja, porque aonde a igreja está reunida, igreja não é templo, igreja não é lugar, igreja somos todos nós. Aonde a igreja estiver reunida, Jesus Cristo se faz ali presente. E existe o outro lado de ficar sozinho, que é o novo inimigo de nossas almas. Ele vai querer que você fique sozinho para querer fazer você se sentir deprimido. Eu tenho certeza absoluta que ele usa essa doença da alma, que é a depressão, para poder ter legalidade sobre a sua vida. Se você não estiver revestido de armadura, você acaba caindo e acaba tirando a sua própria vida. Infelizmente é desse jeito. Mas eu não estou dizendo, irmãos, que não é falta de fé, porque teve grandes homens da Bíblia que tiveram essa doença. Posso citar um aqui para você, dois aqui para vocês: Moisés e Elias. Dois homens que, quando tiveram no ápice da sua tristeza profunda, eles acabaram de pedindo para Deus tirar a própria vida deles. Mas a diferença, irmãos, a diferença é que esses homens, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que o Espírito Santo os consolou. Jesus mesmo disse: Ele vai até o Pai, mas Ele vai preparar lugar para nós. Mas Ele diz também que não vamos ficar preocupados, porque Ele vai mandar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Que se a gente pedir a Deus e se a gente se sujeitar a Deus e pedir a Ele como filho, se posicionar como filho e falar com Ele vai implantar cada vez mais e mais o Espírito Santo na gente. Através do Espírito Santo,
altamente triste, o inimigo de nossas almas pode ter usado isso aí como uma legalidade, poder ter implantado na mente dele a vontade de morrer. E é o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, para deixar bem claro, que a gente só consegue vencer o dia mal se a gente tiver com a armadura, que é o Espírito Santo, porque ele vai saber nos consolar. Como eu falei para vocês, o fruto do Espírito Santo aqui, ele é amor e alegria. E o Jesus mesmo diz, ele é o nosso consolador, ele vai saber nos consolar. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui quando ele estava preso. O apóstolo Paulo não é nem um homem diferente não, dos homens que são de hoje em dia. O apóstolo Paulo aqui, ele estava preso, possamos dizer que nos dois sentidos. O apóstolo Paulo, ele estava preso tanto fisicamente como mentalmente. E no meio dessa solidão aí, creio eu que o inimigo de nossas almas também colocou na mente dele para que a vontade de Deus não fosse feita. O inimigo de nossas almas, irmãos, ele vai querer fazer todo tipo de coisa para você cair. Apóstolo Paulo, ele pediu para Jesus tirar o espinho dele. Nesse momento aí, eu creio eu que o apóstolo Paulo também estava sentindo uma solidão, uma tristeza muito grande dentro dele. Mas ele creu no poder da palavra. O apóstolo Paulo, ele creu como Jesus também creu. Jesus também foi tentado. Jesus, quando foi lá para o deserto, Satanás também veio, viu a forma que Jesus estava. Ele sabia de como Jesus estava. Assim como Deus conhece nossas fraquezas, Satanás também conhece nossas fraquezas. A palavra do Senhor vai dizer que há um tempo certo para tudo. Um tempo certo para tudo. É por isso que temos que estar revestidos de poder. Porque através desse revestimento aqui é aonde a gente não vai se abater. Quando Satanás chegou para Jesus, viu que ele estava com fome, ele propôs que Jesus transformasse aquelas pedras em pão, sabendo ele que Jesus estava enfraquecido de comida, sabendo ele que Jesus precisava comer. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus, naquele exato momento ali, com o corpo físico estava fraco, mas o espírito dele, a alma dele, a mente dele estava cheia do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus conseguiu vencer, irmão. Ele conseguiu vencer e conseguiu permanecer forte. Não foi fácil, como também não foi fácil para Paulo. Imagina aí, irmãos, você tendo que pregar para multidões, escrevendo livros, estando preso. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai acabar caindo. Você vai acabar caindo. Porque o inimigo, ele é cheio de artimanhas. Eu ganhei um livro. Eu digo que eu ganhei um livro porque foi me dado um desafio de ler esse livro aqui até o dia 20. E eu estou conseguindo, já avancei bastante nesse livro aqui, mas não é fugindo da mensagem. Esse livro fala assim, ó: vencendo as artimanhas do inimigo. Separei uma
parte aqui também para compartilhar com vocês, irmãos. Não vai fugir da mensagem. Está de acordo com o que o Espírito Santo me revelou e vai revelar também para vocês. Assim, nesse livro vai dizer assim, irmãos: assim como o homem perdeu a experiência, Satanás ganhou cada vez mais. Ele perdeu sua sabedoria de fato, assim que se tornou um demônio. Mas, desde então, eu fiquei bastante ligado nessa vírgula aqui e o nome mais. E tem outra vírgula, que aqui vai dizer que tem um porém, e tem uma preocupação com que a gente tem que ficar ligado. Ele perdeu sua sabedoria de fato, assim que se tornou um demônio, mas desde então ele tem aumentado sua astúcia. Embora não tenha sabedoria suficiente para se beneficiar, ele tem sutileza suficiente para prejudicar os outros. Ele vai querer chegar, como a palavra do Senhor mesmo diz em Eclesiastes 3:10, que há um tempo certo para tudo. Ele também sabe disso. Ele vai querer chegar nesse exato momento onde você está fraco. Se você não estiver fraco, ou se você não estiver revestido de poder do Espírito Santo, ele vai saber que você está fraco, vai chegar para você. Se você estiver com a doença na alma, que é a depressão, e ele falar uma palavra, com as artimanhas dele, ele vai lhe ganhar. Ele vai fazer você perder. Ele vai chegar para você na sua mente. Você jovem que está vendo também através desse vídeo, ele vai chegar para você na sua mente, vai dizer assim: ei, se corta, ei, se isola, ei, ninguém te ama mais, ei, ninguém quer saber de tu não, ei, tira a tua própria vida. E você, na sua fraqueza, você vai tirar a própria vida, se você não estiver revestido do Espírito Santo. Há um conselho para os jovens que eu separei essa mensagem aqui para falar mais sobre conceitos, até porque eu não sou um profissional da área da depressão, mas o nosso pastor é. Ele está ensinando várias formas de como a gente combater a depressão e a ansiedade. E na Bíblia, irmão, tem conselhos que, se você procurar, você vai saber se desvencilhar dessa doença maldita que eu acho que há uns 2 anos, 3 anos atrás, aqui no Brasil, eram 10% de pessoas que tinham essa depressão. Hoje, aumentou bastante essa porcentagem. Porque também, irmãos, o amor se esfriou. O amor se esfriou das pessoas. O amor que eu estou dizendo é pela busca do Espírito Santo. Esse conselho vai para os jovens, mas também vocês que têm uma idade de 25 para cima, podem também receber esses conselhos. Em 1 Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro vai dizer assim, jovens, sejais submissos aos mais velhos. O que eu separei para mim: sejais submissos à sabedoria. Porque quem é velho assim de idade, tem uma idade mais avançada, já passou por muita coisa nessa vida, vai saber lidar com você. A palavra do Senhor, ela é tão boa de se ouvir, que você busca aconselhamento aqui na palavra do Senhor, e o Senhor também te aconselha a estar com
aconselhar a ficar fora das pessoas, a não estar presente com outras pessoas. E a palavra do Senhor diz no capítulo 5, no versículo 5 também, aos jovens, que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele ainda assim dá graça aos humildes. Então tenha humildade, jovem, escutem seus pais, escutem o que eles têm para dizer, escutem também os mais velhos, mas não vão procurar conselhos de pessoas que estão ligadas ao mundo, não vão procurar conselhos assim, de pessoas assim. Em Salmos 1 vai dizer que a gente não deve, o sábio ele não vai ouvir o conselho dos ricos, e nem se sentar na mesa dos escarnecedores. Tenha humildade para ouvir a voz de quem é sábio, de quem tem sabedoria e de quem é mais velho. A palavra do Senhor também vai dizer, continuando em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 7, que Jesus ele tomou sobre si toda a nossa ansiedade. Ele tomou sobre ele toda a nossa ansiedade. Não existe ansiedade entre nós, não existe depressão entre nós, porque Jesus Cristo ele já venceu na cruz, ele já passou por tudo isso por nós, para nos dar a salvação, para nos dar a cura. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vai dizer também nesse versículo que ele fez tudo isso porque ele cuida de nós. No versículo 8 desse capítulo 5, Jesus vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer assim, de conselho: sede sensatos e vigilantes. A gente tem que estar vigilante toda hora, toda hora. Porque o diabo, que é o inimigo de vossas almas, ele fica rugindo ao nosso redor. Ele fica rugindo ao nosso redor assim, como um leão. E ele fica procurando alguém para poder esmagar. Se a gente não tiver debaixo dessa palavra aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalados. Se a gente não tiver debaixo dessa palavra aqui, e cheio do Espírito Santo, o que é que vai acontecer? O diabo ele vai lhe tragar, vai lhe matar. Está repreendido em nome de Jesus. Mas a verdade tem que ser dita. Separei aqui também alguns estudos que eu fiz. As artimanhas, que está de acordo com o livro que eu acabei de ler para vocês, são truques, estratagemas ou artifícios utilizados para enganar alguém, alcançar um objetivo ou obter vantagem. A palavra frequentemente associada à esperteza, à astúcia ou subterfúgio. Eu gravei uma palavra que o pastor falou, que no tempo que ele se acidentou, foi o tempo que ele mais buscou a Deus, onde ele estudou mais. E ele disse assim, que nós cristãos temos que estar sempre um passo à frente do diabo. Por quê? Porque ele vai vir com as astúcias dele, ele vai vir com a sutileza dele. A sutileza, irmão, é agir sem que seja percebido, e através disso ele vai querer lhe enganar, ele vai trazer uma falsa verdade para você. Quero dizer também aqui para vocês que em Filipenses, capítulo 6,
Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer que a gente não andeis ansiosos. Mais uma vez a palavra do Senhor vai dizer, não andeis ansiosos. Por quê? Porque Cristo ele já levou sobre si toda a nossa ansiedade. Vai dizer também mais à frente no versículo 7, que a paz do Senhor que guarda que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos se estiver em Cristo Jesus. Um exemplo aí, ó, que eu acabei de ministrar, o apóstolo Paulo estava preso, mas os pensamentos e as atitudes dele estavam voltadas em Cristo Jesus. Ele estava revestido de poder, ele estava revestido de poder nessa prisão que ele estava. E Isaías, capítulo 40, versículo 31, vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Seja perseverante também na busca pelo Espírito Santo. Como eu disse para vocês mais cedo, se nós que somos pais terrenos, homens maus, sabemos dar bons presentes aos filhos, nossos filhos, quanto mais Deus que nos dará o Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só coisas boas, só coisas boas que a gente traz pra gente. Engraçado que eu andei analisando aí e algumas pessoas que eu já convivi também que tiveram depressão, o inimigo de nossas almas se coloca na mente dela que é para ela se cortar, né? E o Espírito Santo ele me fez mergulhar em Isaías 53. Vou ler aqui um capítulo de Isaías para vocês. Isaías 53, coloca aí, irmãos. Prestem bem atenção nesse. Vou ler o capítulo todinho para vocês. Para você também estar nas redes sociais. Escuta esse capítulo aqui. Vai servir bastante. O inimigo ele vai querer que você corte seus pulsos, mas Deus ele vai falar com você através dessa passagem. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para os que o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado,
dois sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, só até aí. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, cada chicotada que Jesus levou ali naquele dia, cada corte que Jesus levou ali, ele estava dizendo para você que você não precisa, meu querido. Você que também está aqui, João, não precisa você estar se cortando, porque esse sofrimento ele já passou por você. Esse sofrimento de Jesus ele já viveu por você. Estava sobre ele o castigo que nos deu a paz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, busque refúgio no Senhor, porque tudo que você já sentiu, está passando, ou vai passar, Cristo ele já passou. Ele dá um conselho também para nós, que no mundo a gente vai ter aflições, mas a gente creia na palavra dele, a gente creia que ele não vai nos desamparar. Ainda que um pai ou uma mãe nossa aqui na terra nos desampare, Jesus Cristo ele não nos desampara. Aleluia. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Espero que a palavra do Senhor tenha falado com vocês jovens, com vocês que estão aqui no culto. E Deus ele é perfeito. Ele é um pai que não desampara o filho. Eu já quero dar a oportunidade aqui para o pastor passar a palavra para ele, que eu agradeço a oportunidade e as palmas todas ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado a Deus pelo que Deus está fazendo através das nossas vidas e nas nossas vidas. Eu quero essa oportunidade, esse versículo aqui, está escrito aqui em Josué, capítulo 2, no versículo 18. Josué capítulo 2, versículo 18 e versículo 19. Bom, a senhora pregou, só para a gente anexar esses dois versículos, essa mensagem que foi pregada, que quando alguém se posiciona, uma pessoa só se posicionar, ela muda o curso de toda a sua família para a eterna geração. Uma pessoa só. E às vezes nem é a pessoa mais assim, a um homem que seja capaz de ser escolhido por alguém para ser essa pessoa. É o inacreditável que Deus vai se tornar. Josué capítulo 2, versículo 18 e 19 diz assim: e se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata, a janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai, versículo 19, será pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa, ou seja, quem não tiver comunhão com você, que Deus escolheu para essa missão, para esse propósito, essa pessoa está se autocondenando a sentença de morte dentro da palavra, porque não vê em você qualidades e capacidade para essa missão aqui. Só que tem um detalhe aqui que
espias, eles não acreditaram que eles tinham sido escolhidos para aquilo. Já ela, sem ter sido escolhida, ela agiu como sendo escolhida. E Deus fez com que ela entrasse na área prometida. Irmãos, uma ex-prostituta se transformou no primeiro passo da raiz genealógica do nosso Cristo. Porque ela decidiu que, embora ela não tivesse o preparo, as qualificações, ela decidiu a se igualar ao nível do povo de Deus. E sabe onde foi que, irmãos, é tão tremendo o poder da palavra? Sabe onde foi que a prostituta escutou falar do Deus de Israel? Dentro do quarto do prostituto. É forte, né? Um negócio desse. Deus, ele pode reverter a situação que você nem imagina. Vamos explicar de novo. A Raabe, a meretriz, a prostituta, ela escutou falar do Deus de Israel dentro do quarto quando ela estava atendendo os seus clientes. Pouca gente tem coragem de falar o próximo disso. Mas alguém tem que falar. E eu também aí, eu falo mesmo. Está escrito. Por que eu posso provar para você que está escrito? Porque ela diz assim, ó, nos versículos anteriores, ela diz assim, no versículo 14, no versículo 12, no versículo 11, versículo 12, ela diz, deixa eu falar uma coisa para vocês três, os espias, eram 3 espias, ou eram 2 espias? Deixa eu falar uma coisa para vocês dois, 3, em 3 dias que eles passam no monte, eles passam, detalhe, ela mostrou para eles que eles viram que até tinha esquecido, por isso que eles viram. Por isso que Jesus está na frente, ele diz, mas bem-aventurado é quem não vê. E ele não acredita, ele estava falando, não é porque eu sei que está assim, não, sabe? Não é porque Deus me usa. Filho da vontade. Eu não sei pregar. Mas pela vontade ele me usa. Acho que ele foi para vontade de falar, deve ser por isso. E o que acontece? Ela dá uma escola dominical para eles. Primeira revista da escola dominical não foi a Assembleia de Deus. O nome da editora da Assembleia de Deus é CGADB. O que acontece? Foi a Raabe a primeira escola dominical. Ela pregou para 2 espias, ou seja, para 2 jovens que foram ali para aprender. Então, irmãos, Deus ele deixa bem claro, e como o Ayrton falou aqui, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, mas tem um porém. Eu não vim para os sãs, e sim para o doente. Mas se tu ficar em casa, se tu não for na UPA, fazer uma triagem, se tu não for para o posto, você vai morrer com uma doença. Talvez você enterrar uma doença e ninguém vai saber que você estava doente. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que veio para um doente, ele está dizendo que eu vim para todo mundo, mas nem todo mundo tem humildade de reconhecer que é doente. Por que é para todo mundo? Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Meu problema não é porque o Espírito Santo ele me dá as colas que eu preciso, sabe? Ai, eu vou errar quando eu pregar, porque eu não suporto o Espírito para o gostoso. As teses que eu lanço são absurdas, só que eu tenho um Bíblia para provar elas. E o que foi que Deus falou a Raabe através? Irmão, quem lançou o decreto foi Josué. Olha como é difícil, irmão, você ser um líder. Olha o estreito que Josué entrou. Ele disse, pelos jovens, 2 jovens vieram e disseram assim, rapaz, a prostituta pregou para nós. A gente pensava que sabia uma coisa. A gente
saiu do campo jurando que nós pregamos, irmão. A mulher botou no bolso. A mulher tem Bíblia. Não sei qual igreja que ela congrega, mas a mulher tem Bíblia. A roupa dela é de prostituta, as unhas dela é de prostituta, os brincos dela é de prostituta, a sobrancelha dela, os cílios dela, a rena dela, tudo de prostituta. Aquela mulher ali está do inferno para dentro. Só que quando ela abriu a boca, pareceu que quem estava no inferno era nós. Rapaz, a mulher tem tanta fé no Deus que a gente serve, e a gente viu, e ela só ouviu. Tem tanta gente, irmão, que viu tanta coisa de Deus e não acredita mais. E tem muita gente que vai acreditar mais, porque não sei o que fala. Romanos capítulo 10, versículo número 8, 9 e 10 diz assim, ó. A palavra que nós pregamos, ela está na tua boca, está no teu coração. Que palavra é essa? Da Evangelho genuíno da salvação. Ela é embaixo, ele diz: quão formoso é os pés de quem prega essa palavra. E a fé vem por ouvir, né? Por ver. Então, o sentido mais anunciado que Deus trabalha é ouvir. Quem escuta, enxerga bem. O paralítico lá, ele só não foi curado de imediato porque ele não escutou. Jesus falou: quer ser curado? Ele diz: ninguém me lança lá dentro da água quando a água morre. Ele não ouviu, ele escutou. Se Jesus fosse eu, fosse o aí, qualquer outra pessoa tinha perdido a cura, irmão. Tinha perdido, fosse eu, tinha perdido. Ai, irmão, vai para lá. Não, eu sou Jesus, né? Mas graças a Deus eu sou. Porque Jesus é paciente. Talvez ele era curado, mas eu dizia: eu ganhei a moto, uma coisa dele, explica aqui, ô Leandro. Explica mais, 38 anos. Jesus é misericórdia demais, não. Jesus é misericórdia. Ele escolheu Judas sabendo, mas que Judas era só o sangue do cordeiro. E a gente quer descartar às vezes porque tem uns irmãos que são cambiados. Eita, uma roda da igreja. Eu não perdoe dizer isso. Mas eu louvo a Deus porque no culto desse, essa palavra, Deus já falou com pessoas. Deus já tratou o coração de pessoas. Deus usou a vida do Aves. Então o culto desse, irmão, ele só é feito porque você, alguém que está ouvindo, vai ser tratado e curado como a Raabe foi. Olha aqui, ela disse: como é que eu vou saber que vocês vão fazer por mim o que eu fiz por vocês? Aí eles falaram: a aliança é essa. Nós temos um código. Quem é espiritual, tem um dialeto que nem todo mundo entende. Eu não falo, eu não uso. Não, vou nem falar, eu acho que eu vou se ofender. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Os bastidores são entregues. No podcast eu vou falar o que eu falo aqui. Eu vou falar em código. Eu não uso 10% do meu quilo. Não uso mais 10%. O dia que eu usar o quilo todinho da rua, logo quem é do Dragon Ball vai entender. Misericórdia, pastor, misericórdia. Vou virar olhando para a lua, né? Eu vi olhando para o sol, né? Queimar o tic-tac. Então, assim, eu vou dizer um negócio para vocês, de fundo do meu coração. Deus, ele nos coloca numa capacidade tão tremenda que um dia você vai entender, um dia você vai estar no meu lugar, você vai sentir o desejo de falar o que eu queria falar. Mas parece que tem aqui, mas não tem. Eu posso ouvir aqui, o próprio que eu estou falando. O Espírito Santo diz: não, meu filho, vigia. Alguém vai sofrer com meu filho. Deus me entende. Mas tem gente que vai dizer que eu sou boçal, que eu quero me amostrar, que eu quero ser melhor do que os outros. Mas não é, a experiência
eu quebrando o pescoço com a cadeira virando para trás, o bicho estava igual um porco, porque era a papada era gorda dele. Ele não tinha coragem de mostrar o amor de Deus para os filhos, corrigir os filhos. Então, a palavra de Deus que cura, que liberta, que Jesus te ama de verdade, não é dizer para você que Jesus te ama. É dizer para você que você vale mais que uma pedra, tirar uma carreira de cocaína, se cortar, tentar se matar. Você vale mais do que isso. Porque, para quem não sabe, geralmente as pessoas que se cortam e se mutilam, eles estão se punindo, eles têm sentimento de culpa. E foi pregado aqui que ele levou sobre si. Esse sentimento de culpa que está sobre você não tem poder, porque Jesus já descartou ele lá no Calvário. Tem uma jovem que eu estou ajudando, ela tem 16 anos. Ela entrou em contato comigo pelo Instagram. E ela disse, ela não me chamou de pastor. E eu não deixei para trabalhar por causa disso. Ela disse, irmão, 11 horas da noite, do lado da minha esposa, irmão, meu homem de 16 anos, ela não é feia. Aí eu disse, olha, meu irmão, ele me socorro. Aí a esposa, ela disse, tem paciência, né? Pois é. Eu ia dormir na rua aqui. Aí eu, a minha esposa, não, responde aí, eu tenho estrutura para responder uma coisa dessa, não. Fala, não consegue, eu não consigo. Aí eu não sei o que dizer, uma coisa para você, mas na hora sai. Eu consigo dizer. E ela disse assim, tem alguma coisa dentro de mim. Eu não sei dizer o que é. Aí eu disse assim, eu sei e sei como tirar esse dentro de você. Assim, assim, assim. E não me ajuda, dentro de longe. Ajudei, fiz uma oração. Muito obrigado, irmão. Eu estou me sentindo bem, né? 11 horas da noite, ontem. Quando alguém pode chegar lá em casa um dia, pode me achar dormindo até 10 horas da manhã, ele vai dizer, pai, o pastor é preguiçoso. Só que às vezes eu fico 2 horas da manhã salvando a vida. Eu não posso. Tá? Se eu postasse um texto que Deus está na minha vida, eu não estava naquela porta ali. Eu não estava morando na porta ali. Mas talvez eu não estava vivendo o que Deus quer que eu viva. Você está entendendo? Eu não quero antecipar o que Deus quer me dar. Eu quero que Ele me dê o que eu estou preparado para saber viver. E se Ele não quiser me dar, Ele dê para o meu filho. Mas eu vou continuar fazendo. Eu queria que a igreja entendesse isso. Isso é evangelho. Isso é comunidade apostólica. É só uma nomenclatura, é uma obrigação que tem que ter. Mas na verdade nós somos filhos que é a casa do Pai. Não é uma religião. A religião é um salvo. Pela Bíblia, a verdadeira religião é socorrer os órfãos, as viúvas, os usuários de drogas. Pessoal, religião é você falar sobre Deus para essas pessoas, dar assistência para essas pessoas. Isso é religião. Aqui é reino, não é religião. E só tem reino aqui se tiver dentro de você. Se não tiver, não tem reino. Não entenda, não é reino, é reino. Rei é Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí o que Deus faz? Josué lança um decreto. Aonde vocês veem o pano, o cordão vermelho, entenda uma coisa: nenhum dos líderes, nenhum dos soldados tem a autorização de atravessar a porta daquela casa onde está aquele pedaço de pano. Mas escuta isso aqui. O exército de Deus não poderia ultrapassar a casa nem invadir a casa da única mulher que não tinha valor naquela cidade. Porque o pedaço de pano estava dizendo que ela estava começando a ter valor.
Aí hoje nós vemos filhos de Deus e filhos de Deus com depressão e crise de ansiedade, porque perderam a identidade. O inimigo está dizendo para você que você é prostituta, que você não tem valor, que você está sujo, que o seu pecado não tem cura, não tem perdão. Mas hoje, eu não estou pregando, só estou encerrando o que foi falado. Eu vim aqui da parte de Deus para dizer para você que enquanto um pedaço de pano estava balançando, a morte não entrou na casa de Raabe. E hoje, não é um pedaço de pano, é o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tem mais poder do que um pedaço de pano. E a casa que tem lá no Egito, a casa só tinha o sangue do Cordeiro. Na minha e na tua vida, irmão, você que está vendo, vai ver e acreditando no poder da palavra, na tua vida tem o sangue, e se tentar ultrapassar, se não respeitar o sangue lá dentro, quando abrir a porta, tem o rugido do leão da tribo de Judá, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que eu creio no poder de Deus. Eu vou ensinar uma chave aqui para a igreja. Quando você for expulsar um demônio, com vários demônios na vida de alguém, primeiro, não tenha medo. Segundo, entender que você, eu, cada um de nós tem um ser celestial que nos acompanha. Quem não conhece a Bíblia diz que é o anjo da guarda, mas quem conhece a Bíblia diz que é o anjo da missão. Pastor, deixa eu te listar um da Bíblia. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro estava preso para amanhã ser executado em praça pública. Ia ser um cenário de derrota para o cristianismo. A seita dos nazireus ia acabar. Só que a Bíblia diz que o anjo de Pedro, ele foi lá, entrou na prisão, acordou Pedro, tirou Pedro de dentro do presídio, o portão se abriu na presença do anjo, e quando Pedro chega lá fora, o anjo diz: não é um sonho não, Pedro, está acordado. E o anjo some. E assim vai. Mas quando Pedro chega lá na casa, que ele bate, o povo está orando, quando a menina sai, o que ela diz? Diz: Paulo, Pedro está lá fora. Mas as irmãs que entendiam o mistério, que entendiam a linguagem espiritual, que entendiam os mistérios que Jesus ensinou, a macharada não entendeu, mas a mulher não conseguiu entender. O que é que ela diz? Não é Pedro não. Quem é que está lá fora? É o anjo dele. Pode olhar o texto dele. Vocês acham que elas falaram ali na tora, na doida? Nem se a revelação, mas elas estudaram bastante. Elas falaram aquilo ali por quê, irmãos? Porque elas entendiam o que estava acontecendo. A Bíblia não foi feita na linguagem do Ceará, do Brasil. A Bíblia foi feita na linguagem deles, na cultura deles, no que eles entendem. Então você vai dizer o que para o endemoniado? Para o demônio, né? Você vai usar a autoridade de Deus. E essa é a verdade. Se você quiser entrar em desespero, ficar com crise de ansiedade, corrigir a cardíaca, os mais valentes que tiver, você diz assim: eu vou te lançar a palavra. E vai estranhar, deitar. Deixa ele por pouco, lembra? Por pouco veio o abismo. Eles caem no abismo, para Deus sabe. Às vezes, irmão deles, esse sem inteligente, quer logo eu. A Bíblia diz que os povos se precipitaram e caíram no abismo. Penhasco e abismo. Então, acho que essa é inteligente. Eles não passavam o dia todo discussão de 1.500 demônios, não. Era um pacote só para fechar o pacote de pronto, bora. A Bíblia diz que o povo de Deus ele é perdido por falta de sabedoria. Você acabou de pregar aqui e falar o quê? O inimigo está se qualificando. Você vê que as pessoas que dão golpe, né, estão se modernizando, estão
gera mais poder. Eles estudam para dar golpe, irmão. E a gente não estuda para tomar posse do que é nosso. Não conseguiu entender? Tudo é nosso. Nós só temos que nos posicionar. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Eu acho lindo o trabalho do Ministério Bálsamo de Gilead. Eu tenho uma dica no meu coração. Seria bom conquistar igual eu comecei a comunidade. Eu cheguei, aluguei um prédio e abri. Eu fiz os cultos nas casas. Vi realmente que o povo queria. Aí sim eu aluguei tempo para. Passei mais de um mês preparando esse tempo, justamente para ver se o povo existia. Não vou mentir, agora eu posso falar. Então a gente tem que ser inteligente. Irmão, nada funciona pela emoção. Na emoção, a igreja fica cheia de pessoas vazias. E no discipulado só fica 12. Depois, 72. Depois, espalha os 72. Depois de Madonna, por quê? Aqueles 84 estão divulgando o evangelho por aí. E isso é Jesus, irmão. O melhor pregador. Começou com 12. Um desistiu. 10 abandonou ele. João ficou quase a força, que ele estava quase amarrado em Maria, a mãe de Jesus. E ele dizia, ele é teu filho, mulher. Menino, ela é tua mãe. Ou seja, assuma o meu lugar. Porque agora eu vou assumir o lugar de filho do meu pai que está no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra, filho de Maria, filho de criação de José. Assim no céu, como foi aqui na terra, filho de Deus. Entendeu? Nós temos que saber separar o que é terreno do que é espiritual. Então, eu faço minhas palavras de Cristo. Se for possível, Senhor, não permita que eu sofra o que eu preciso sofrer para viver o que eu preciso viver, mas que seja feito com vontade. E não a minha. A minha não é de sofrer. Mas se eu não passar, eu não vou saber administrar o que o Senhor tem para mim. Entendeu? A oração de Cristo. O ser humano de Cristo queria não passar por aquilo. Mas a identidade celestial dele disse assim: eu vou até o final. Então é isso. Isso daqui que nós estamos vendo é uma preparação, uma coisa muito grande, absurda. Então quem não está acostumado a cultuar a Deus sozinho, não vai conseguir cultuar uma multidão. Autor, profeta, Rodrigues, Paixão. Quem não consegue adorar a Deus sozinho, vai se perder diante de uma multidão. Consegue entender? E diante da multidão, Jesus viu capacidade de alimentar ela através de uma criança com 5 pães. Então sempre o Rei do Céu vai ver em você, na gente, quem está aqui, o que as outras pessoas não conseguem. Não, seu nome é Daniel. Você já serve ao Senhor? Desejo entregar sua vida nessa noite para Jesus. Vem aqui na frente e quero orar por você. Pode ficar assim, esquerda, com o direito. Eu ia apresentar eles, mas eu não precisei apresentar comigo.
Daniel. Deve ser por isso que você está. Gente do leão, né? Você também. Deus ele livrou de muitas cobras de leão. O nome, irmão, ele mostra a história da pessoa. Então esse Daniel que está aqui já venceu as cobras de leões dele também. Esse Daniel que está aqui nas cobras de leão dele, ele sabe morreu porque alguém, como rei, recebeu por ele. Orou pela vida. Pai, mãe, avó, alguém na família disse: Senhor, Daniel é teu. E mesmo diante de lutas, crise de ansiedade, depressão, opinião, até mesmo da gente, que a gente tem uma opinião que a gente não é capaz. Só que Deus, o soberano, conhece o Daniel e disse assim: eu vou deixar pouca gente que apenas se sentir à vontade comigo. Aí Deus preparou separação para ele hoje. Não é irmão que eu acabei de falar, não deu nem tempo, né, irmão? Diante da multidão, do vazio, Deus ele encontra um jovem com 5 pães e 2 peixes. Qual o poder da palavra? Então eu não sei se foi seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu bisavó, mas alguém na sua família colocou um fio de escarlate na janela. E hoje o Espírito Santo ele está pegando esse fio de escarlate e colocando a marca do poder na sua vida. Deus ele está te chamando para, através da sua vida, chamar outros jovens e mostrar para a sua família, a sua parentela e para os seus sonhos que você não vai correr atrás deles. Eles vão ter que encontrar você. Glória a Deus. E hoje você se posiciona para Deus. Deus assume a tua paternidade, né? Deus assume a tua vida. Deus assume o governo dos teus pensamentos. Você não está mudando de religião, você não está entrando numa religião. Você está voltando para a casa do Pai. Você está recebendo uma sandália de filho, um anel de autoridade, você está recebendo. Você está recebendo vestimenta. Você buscou se vestir bem, se preparar bem. Você disse: eu não vou para qualquer lugar, eu vou para a casa de Deus. Eu não sei quando você recebeu esse convite, eu não sei quem lhe convidou, eu não sei quem lhe convidou. Mas eu sei que quem me trouxe foi Deus. Trouxe você. Então eu vou ter essa honra agora pela sua vida. Está sendo gravado aqui para ser exposto no YouTube. Você nos permite postar assim. Amém. Eu agradeço a Deus. O vídeo aqui serve para fazer com que pessoas que sofram com depressão e ansiedade sejam curadas. Eu vou orar por você, vou orar apresentando a sua vida diante de Deus e orar para que Deus cubra o seu sonho. Isso é uma viagem para o exterior, como Deus vai fazer. Se você deseja ir para os Estados Unidos, Deus vai liberar o seu passaporte, Deus vai liberar o bicho, Deus vai fazer o governo. Isso é uma formação acadêmica, o Senhor não faz. Você é algo mesmo aqui do estado do Ceará, ele também tem esse poder. Se sua família não tem essa evidência, Deus ele tem. E se ele assumiu a tua paternidade, ele é tua prioridade. Amém? Pai, em nome de Jesus, recebe aqui a vida deste jovem, do Daniel, teu filho, nas tuas mãos aqui nesta noite. Deus, eu entrego, Pai, a vida dele nas tuas mãos. Eu entrego, Pai querido Santo, no nome do Senhor Jesus, os pensamentos, os sonhos. Eu te entrego, Pai querido Santo, o coração desse jovem. O Senhor sabe a idade dele. Deus, obrigado por esse jovem dele. Para mais uma vez confirmar que esse trabalho não foi levantado pela honra. Esse trabalho foi levantado por justiça. Então, no teu nome, escreve o nome desse jovem, honrar no livro da vida. Levarachou, camarada. E a partir deste momento, Senhor, o Daniel não vai chorar mais escondido sozinho. A partir deste momento, Pai, o Daniel não vai se sentir isolado, não vai se sentir, vai ter pensando excluído de nada. A partir de agora, Pai, o teu filho, este jovem, o Daniel, não vai sentir carência emocional, não vai se sentir, Pai, pensando diferente dentro da escola,
A partir de agora, Pai, o teu sangue cobre a vida do Daniel aqui na tua casa, Senhor. O teu Espírito governa ele da mente, cada fio de cabelo, os pensamentos, a intenção do coração do Daniel. Banha ele com o sangue do teu Filho Jesus, Pai, do alto da cabeça na ponta dos pés. Abre a mente dele para ele entender a tua palavra. Quando ele olhar para a Bíblia, quando ele olhar para a palavra, não só o louvor vai fazer ele chorar, mas a palavra vai fluir dentro da alma do Daniel. Transforma ele em pregador, expositor da tua palavra, ganhador de almas. Ele seja, Pai querido, um canal de bênção nessa terra, Senhor. E a partir desse momento, Deus, ele vai ser tocado pelo teu Santo Espírito. O nome dele vai brilhar nos altos céus do meio da vida. E o Senhor tem pressa, então hoje faz o que o Senhor deseja na vida deste jovem, Senhor. Que ele sinta, Pai, o mover do teu Espírito Santo. Que ele sinta, Pai, o toque do teu Espírito Santo. Não será eu que irei tocar nele, mas o Senhor vai tocar e vai fazer ele sentir agora a energia do teu Espírito dentro da alma dele. O teu poder vai fluindo dentro do interior do Daniel, Senhor. De tremedula, divisão da alma, toda dor, tristeza, agonia, perseguição, dúvida, medo, crises, ataques, Pai querido santo, vão ser substituídos pelo teu poder agora. O corpo dele, Pai querido santo, cada pau do corpo começa a sentir a energia fluir no seu corpo, Deus. Do alto da cabeça à planta dos pés, faz ele sentir, Deus, esta energia, esta graça, este poder, Pai querido santo, o tocando, Pai querido santo, a ponta das suas carnes treme agora na tua graça, Senhor. Sinta, Daniel, o fluir do Espírito Santo. Sinta o verdadeiro poder do Espírito Santo a partir da sua cabeça, a planta dos seus pés agora. Eu vou contar de 1 até 3. E você vai sentir uma alegria saltando dentro de você, um poder, como uma energia, como um choque. E o seu corpo vai reagir. Você vai se sentir querido, acolhido, preenchido. Você vai perceber que não precisa buscar lá fora, porque dentro de você agora o Senhor habita. Então sinta o toque do Espírito Santo dentro do seu ser agora. Sinta o Espírito Santo se movendo dentro da sua alma. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Sinta o Espírito Santo se mover dentro de você agora. E essa energia poderosa do Espírito Santo tocando o seu cérebro. Sinta o refrigério do Espírito Santo. Sinta o amor de Deus como o Pai. Ele te diz: Daniel, meu filho, eu não te deixarei órfão. Você é meu, diz o Senhor, que fez os céus e a terra. Seja visitado agora pelo Espírito de Deus. Sinta a aliança com o Espírito Santo dentro do seu ser agora. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. É o Espírito de Deus que toca dentro de você. E aonde tinha dor, não vai mais existir dor. Aonde tinha medo, não vai mais existir medo. Aonde tinha pânico, já não vai mais existir pânico. Sinta o toque do Espírito Santo agora. Em todo o seu ser, em todo o corpo agora. Sinta o fluir do Espírito Santo. Do alto da cabeça à planta dos seus pés. Agora. Seja livre de toda e qualquer ataque que você sofreu na sua vida. Porque o Senhor tira o jugo da dúvida, do medo, tira todo o peso dos teus ombros,
e te ampara com o seu amor. Então esse refrigério, essa leveza, essa paz que você está sentindo, essa alegria dentro da sua alma, o seu corpo como flutuando, esse é o poder do Espírito Santo. Você não vai ter medo, você vai se permitir sentir plenamente agora. Em nome de Jesus, receba a habitação do Espírito Santo de dentro para fora. Agora, todo o seu ser, todo o corpo, alma e espírito. A sua mente sente, o seu cabelo sente, os seus ouvidos sentem, os seus olhos sentem, a sua boca sente, os seus 5 sentidos são tocados. Seus músculos sentem agora. Sinta o fluido do Espírito Santo agora. Não tema, ele atravessa esse espaço do tempo que você ficou parado e te diz: Daniel, meu filho, seja livre agora. Sinta a minha libertação, meu filho. Todo o seu corpo, as suas pernas, que te pedia de andar na minha presença, todas as correntes e amarras, todos os pactos eu quebro agora. Seja livre, meu filho, seja livre. Seja livre. Venha para a luz. Eu te encontro, Daniel, neste lugar. E te tiro, diz o Senhor que te fez, e te ama, e tem preparado um futuro majestoso para ti. Você não vai mais temer, se culpar, se acusar. Você não vai mais se excluir, se retrair, se esconder. O Senhor te pega pela mão direita e te diz: Daniel, meu filho, eu te encontrei. Seja livre. Sinta a minha paz, que excede a todo entendimento. Receba meu alívio. Sinta o refrigério do Espírito Santo, Daniel, agora. O Espírito Santo atravessa todo esse labirinto na sua mente, Daniel. O cativeiro ele atravessa. O calabouço ele atravessa, mesmo que a porta não se abra. Desce degrau por degrau, e você vai sentir agora o Espírito Santo chegando. E no último degrau, você vai receber o refrigério do Espírito Santo agora. Sinta o amor do refrigério do Espírito Santo dentro do seu coração, meu filho. Sinta a paz que excede a todo entendimento da sua alma. E sinta o amor do Filho. Isso. Sinta o Senhor preenchendo as dúvidas, o medo e as lacunas que estavam abertas. Você não vai buscar mais em vídeos. Você não vai buscar em nenhum lugar. O Senhor te preenche agora. Seja preenchido pelo Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja comigo recebe. Mas o filho querido, por favor, diga amém. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Quem foi que convidou o Daniel para estar aqui conosco? Segura ali, dá um abraço aqui nele, passa. O Daniel, por favor. Quantas suas mãos? E o bálsamo de Gileade, minha responsabilidade de cuidar da vida. Seja bem-vindo, Daniel. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu, pelo amor de Deus, nosso Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Você que está aí, que vai ver esse vídeo, quando chegar nesse momento, se você conseguir chegar até agora, tenha paciência. O Espírito Santo também entra na sua alma e cura a tua dor. Seja curado em nome de Jesus. O Espírito Santo dá consolo. Que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o sol da justiça brilhe fora sobre cada um dos meus queridos. Aquele que crê e toma posse, aquele que vai testemunhar, diga amém. Amém. Não saia sem dar paz do Senhor para o seu irmão. E você que vai receber também.
Seja abençoado. Em nome de Jesus, eu agradeço aqui a oportunidade.